Quero lembrar dia 23 de abril de 2013, o dia que o PT revogou parte da Lei Áurea. Senador João Alberto, quero lembrar sempre ao público brasileiro que nos assiste pela TV Senado, pela Rádio Senado, essa é uma grande opção, saudável e inteligente para a nossa gente brasileira. Mas, meu presidente, a princesa Isabel, regente, em nome de Sua Majestade o Imperador Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os seus súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e a ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1. É declarada extinta desde esta data a lei da escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições contrárias. Uma lei muito simples. Dada no Palácio em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império. Essa lei foi aprovada por 85 votos favoráveis e 9 contrários na Câmara Geral, atual Câmara de Deputados. Mas aqui no Senado, senador João Alberto, ela foi quase a unanimidade. Teve apenas um voto contrário na Lei Áurea, apenas um voto contrário, possivelmente do Barão de Cotegipe. E entre tantos atos notáveis dessa casa, eu creio que não existe um ato mais nobre desta casa, de toda a nossa história, desde 1824, que foi aprovarmos a Lei Áurea, porque foi um ato de humanidade, um ato de cristianismo, um ato de solidariedade. E essa atuação só foi possível, esse acontecimento, depois de uma profunda articulação que a princesa Isabel fez, destituindo o gabinete comandado pelo Barão de Cotegipe e nomeando um novo gabinete, comandado dessa vez por João Alfredo de Oliveira, e que esse novo presidente dessa comissão fez que se aprovasse no seu gabinete, presidente da comissão não, presidente do gabinete, que a Lei Áurea fosse ao plenário e assim foi aprovada, em 13 de maio de 1888. Mas agora, senhor presidente, em 23 de abril de 2013, 140 anos passados, o PT vem revogar parte da Lei Áurea, adquirindo aproximadamente 10 mil escravos. Dessa vez não foram os xosas, não foram os bantos e não foram os zulus, os vendedores de escravo, nem a África foi o fornecedor, mas sim os carniceiros do Caribe, os escravocratas Fidel e Raul Castro, que alugavam os seus súditos, e a ilha cubana fazia o suprimento da mão de obra escrava. Mas ainda, juntos com o êxodo dos escravos, vinham também, espante-se, senhor presidente, os feitores, tais quais os capitães do mato, que tinham a missão de delatar as atitudes que seus escravos demonstrassem qualquer descontentamento. Eles tinham a obrigação de relatar a culpa. Eram os capitães do mato moderno. Já não eram os infelizes transportados nos infames navios negreiros, mas em aviões, a jato, para que a infame escravagista moderna começasse com mais urgência. Ah, se o nosso grande poeta Castro Alves vivo fosse! Não mais escreveria navios negreiros ou espumas flutuantes. Naqueles versos que ele demonstrava tanta indignação, mas possivelmente faria voos da escravidão ou nuvens revoltas. Mas a moderna escravidão é mais cruel que a anterior, pois os escravos cubanos sequer podiam estar junto com sua família. Seus familiares ficavam como reféns, empenhorados como garantia financeira à ditadura castrista. Essa infeliz operação destruiu milhares de famílias, tanto no Brasil como em Cuba. Infelizmente, o Estado brasileiro foi levado por esse tratado à cumplicidade de um ato vil. O nosso caráter humano, democrata, foi nodado por esse feito. Pois vejamos a injustiça social desse tratado. Pelo aluguel desses seres humanos, o Brasil pagaria a ditadura de Castro aproximadamente R$ 11.400 per capita mensalmente. Assim divididos, cada um receberia no Brasil aproximadamente R$ 1.000.
mais R$ 1.400 eram depositados em Cuba, numa conta vinculada e controlada pelo governo ditatorial, como um fundo de garantia. E, finalmente, R$ 9.000 são os commodities da ditadura cubana. Nesses 5 anos, financiamos aproximadamente a ditadura cubana com 5 a 7 bilhões. O Estado comunista, que tanto combate o lucro, aplica em cima do suor, do sangue e da vida dos seus filhos a lei da mais-valia, no desfavor do seu povo e no favorecimento da corrupção estadual. Por esse elencado de injustiças cometidas contra a humanidade, peço a esta casa, requeiro a esta casa, que é a guardiã dos direitos sociais e dos direitos humanos e dos direitos cristãos, que providencie junto ao Poder Executivo e Judiciário o processo de asilo político aos cubanos que optarem por aqui ficar. Que se faça urgentemente o revalida a todos que optarem por permanecer no Brasil, a fim de que a saúde de nossa nação não corra risco de ser tratada por incompetentes. Porque estive vendo, senhor presidente, entre os ditos médicos, alguns práticos, alguns enfermeiros, farmacêuticos, pessoas sem nenhuma competência. Por causa disso é necessário essa revalida. Havendo pendência financeira a ser pago a Cuba, os valores sejam retidos aqui no Brasil e que os mesmos sejam distribuídos como indenização aos que aqui ficarem. E que todos os responsáveis por esse ato de exploração humana e que de alguma forma contribuíram para esse crime vil contra a humanidade, todos que estão pactuados nesse contrato, sejam denunciados junto ao Tribunal Internacional de Haia. E que se divulgue amplamente a imprensa nacional e internacional que a nação brasileira abomina a escravidão, apenas ignorava, desconhecia a gravidade do ato e não compactuou com essa infâmia, e que foram-se alguns políticos de Cuba e dirigentes da OPAS também responsáveis culpados. Faça representação à Organização Internacional do Trabalho e à Organização das Nações Unidas com denúncia da exploração do trabalho escravo movido por Cuba. É esse o nosso pronunciamento. Que Deus abençoe a nação brasileira.